Olá, poderosos! Vamos aqui mais um vídeo de geografia. Eu sou o professor Renato Martins e hoje a gente vai falar um pouco da classificação das plantas nos biomas. Então, uma situação muito importante para você conseguir diferenciar aí algumas situações dos biomas em relação aos climas. As plantas elas podem ser classificadas de acordo com as características que elas apresentam. Essas características variam muito em relação ao clima que ela está inserida. E um dos principais fatores que influencia na formação da vegetação é as características que as plantas possuem. Então, dentro das características das plantas, a gente destaca muito as folhas e as raízes. Então, quando a gente fala de folhas principalmente, né, a gente pode classificar as plantas em perenes e caducifólias. Então, as plantas perenes são as plantas que mantêm as suas folhas durante todo o ano, então elas não perdem a cobertura foliar. E as plantas caducifólias são as plantas que perdem a cobertura foliar. A perda da cobertura foliar pode ser por dois motivos, ou pelo inverno muito rigoroso, ou por uma estação de pouca chuva, pouca pluviosidade. Então você vai ter duas características climáticas distintas. Então, quando é muito frio ou quando é muito seco. E também tem o tipo de planta que é semicaducifólia, ou seja, ela perde parcialmente as suas plantas. Então, quando a planta perde totalmente as folhas, ela fica com o aspecto até de que ela está morta, né? Que a planta secou, mas ela é como se ela tivesse entrado num estágio de dormência. E aí, quando o inverno acaba ou quando a estação seca acaba, ela volta a florir novamente. Outra perspectiva que a gente aborda muito nos biomas é a questão da influência direta da umidade. Então, os biomas com baixa umidade a gente costuma classificar como xerófilas. Então, as plantas xerófilas são as plantas que convertem as folhas em espinhos. Então, é como se a folha tivesse atrofiado e aí ela vira um espinho. Essa característica ela vai facilitar a planta a perder menos umidade. Então, ela vai evaporar menos água pelas folhas, né? Até porque as folhas são espinhos. E aí ela consegue então concentrar mais umidade no próprio caule. Então, uma planta que a gente pode usar como exemplo para xerófilas são os cactos. Aí, além das xerófilas, a gente tem as tropófilas. Então, veja só, as xerófilas seriam os climas secos ou semiáridos. Tropófilas já seria um clima semiúmido. Então, você tem uma estação seca e uma estação úmida balanceadas aí. As tropófilas, então, é um clima semiúmido, você tem uma estação seca e uma chuvosa. Aí é muito característico, por exemplo, na savana ou no caso do Brasil, o cerrado. E aí, como você tem esse período intercalado de umidade, é muito comum as raízes dessas plantas serem raízes pivotantes. Então, são raízes profundas que coletam água diretamente do lençol freático. Ou no caso você também encontra plantas caducifólias ou semicaducifólias também no período da seca perde suas folhas. Aí existe uma variedade grande, no caso do cerrado a biodiversidade ela é muito grande, então você encontra tanto plantas raízes pivotantes, plantas caducifólias, semicaducifólias. E quando a gente chega nas regiões equatoriais, aí você tem a presença das florestas ou vegetação higrófilas, então são os biomas que são adaptadas ao clima muito úmido. Então, higrófilas já tem uma estação chuvosa predominante durante todo o ano. Então, xerófila, baixa umidade, tropófila, média umidade e higrófila, umidade elevada. Então, aí o exemplo principal seriam as vegetações equatoriais. Aí, além dessa perspectiva, geralmente as florestas quentes e úmidas, no caso as higrófilas, elas apresentam também folhas largas. Essas folhas largas, ela vai ter a função aí de desenvolver uma fotossíntese mais intensa. E essas folhas largas a gente chama de latifoliadas. Então, as folhas largas, latifoliadas, elas são características aí da floresta equatorial e das florestas tropicais. E ao contrário das latifoliadas, que são folhas largas, a gente pode ter também as folhas aciculifoliadas. Aciculifoliadas são as folhas finas, no formato de agulha. Então aí é muito característico nas regiões
onde predomina a floresta de pinheiro, floresta de conífera. Então os pinheiros aí possuem florestas, as folhas da floresta aciculifoliada. Além das coníferas, você tem outros biomas também que apresentam a folha em formato de agulha, que geralmente é para se defender de um inverno mais rigoroso. Então ela também vai ter a função de perder menos água e suportar um inverno mais rigoroso. Então as folhas aciculifoliadas. Eu espero que vocês tenham aprendido e entendido o conteúdo e até a próxima. Abraços geográficos.